Minha querida irmãzinha me inculcava a todo instante esse desejo humildemente confiante, do qual ela vivia intensamente. Era a atmosfera que eu respirava como o ar. Eu era ainda postulante, quando, na noite de Natal de 1894, eu encontrei debaixo meu travesseiro uma poesia que Teresa me havia composto em nome da Santíssima Virgem. Fiz uma pequena pausa para procurar aqui a tradução. Traduzir poesia é sempre um problema. Vamos ver aqui. Se deu aqui. Então, tem um livro aqui, foi editado pela Paulus, que dá a tradução dessa poesia. Vamos ver como é que ficou. Jesus tecerá a tua coroa, se buscas em tudo só amar. Abandona tua alma e voa, que um dia te fará reinar. Tá ruim, não? Após a noite desta vida, verás enfim seu doce olhar. Ao céu tua alma embevecida voará então sem mais tardar. Continuando, no seu ato de amor, de oferecimento ao amor misericordioso do bom Deus, falando do seu próprio amor, ela termina assim: que esse martírio, depois de me ter preparado a aparecer diante de vós, me faça então morrer, e que minha alma se lance sem demora no eterno abraço, no embrasamento do vosso misericordioso amor. Ela estava, então, sempre debaixo da impressão dessa ideia que ela do qual ela não duvidava da realização, segundo a palavra de nosso pai São João da Cruz, que ela fazia sua. Quanto mais Deus quer dar, mais Ele nos faz desejar. Ela baseava a sua esperança relativa ao purgatório sobre o abandono e o amor, sem esquecer sua cara humildade, virtude característica da infância. A criança ama seus pais e não tem nenhuma pretensão, senão aquela de se abandonar totalmente a eles, porque ela se sente fraca e impotente. E ela me dizia: será que um pai vai ralhar, vai dar um castigo no seu filho quando ele mesmo se acusa e se inflige uma penitência? Não, evidentemente que não. Mas ele o abraça sobre o seu coração. Com apoio nesse pensamento, ela me lembrava uma história que nós tínhamos lido em nossa infância. Um rei partiu para a caça atrás de um coelho branco, que seus cães iam logo atingir. Quando o pequeno coelho, sentindo perdido, fez marcha rapidamente e soltou nos braços do caçador. Esse, tocado de tanta confiança, não quis separar do coelho branco, não permitindo a ninguém de tocá-lo, se reservando ele mesmo o cuidado de nutri-lo. Assim o bom Deus fará conosco, me disse ela, se nós, perseguidos pela justiça, figurada pelos cães, nós procuramos refúgio nos braços mesmos de nosso juiz. Se bem que ela tenha em vista aqui as pequenas almas que seguem a vida da infância espiritual, ela não se afastava dessa esperança ousada que os grandes dos grandes pecadores eles mesmos. Eis porque irmã Teresa do Menino Jesus pôde escrever no seu manuscrito: sim, eu sinto quando mesmo eu teria sobre a consciência todos os pecados que pode se cometer, eu iria com o coração ferido partido de arrependimento me lançar nos braços de Jesus, pois eu sei quanto ele ama o filho pródigo que volta para ele. Não é porque o bom Deus, na sua misericórdia,
prévenante em francês, prévenante, que previne, né? Me preservou minha alma do pecado mortal, que eu me elevo a ele pela confiança e o amor. Então, mesmo se ela tivesse, né, todos os pecados, ela iria com o mesmo amor e confiança, seguindo o exemplo de todos os grandes pecadores que se lançaram nos braços da misericórdia. Continuando o texto, e assim, logo depois da minha entrada no Carmelo, eu havia pedido para ler a história dos padres do deserto. Eu havia encontrado algumas notas que ela, como esta, que impressionou a tal ponto minha cara irmãzinha, que ela lamentava de não ter introduzido na sua autobiografia. Recomendava com insistência de acrescentá-la. Uma pecadora nominada Paisy, o texto agora dos padres do deserto, desolava a região pelos seus escândalos. Um padre do deserto, Jean Leonin, foi procurá-la e, como ele havia exortado à penitência de seus crimes, ela disse: mas, meu pai, ainda alguma penitência para mim? Sim, disse o santo, eu vos asseguro. Eu vou levá-la para um lugar onde você encontrará que será apto para isto, lhe disse ela. Logo ela se levantou e o seguiu sem dar ordem mesmo por ordem na casa, sem mesmo dizer uma palavra a ninguém. Como eles tinham entrado no deserto e que a noite se aproximava, Jean fez um monte de areia como travesseiro e marcou com o sinal da cruz, que ele marcou com o sinal da cruz. Ele disse a Paisy de dormir lá. Ele foi em seguida mais longe para dormir também, depois de ter rezado. Mas estando se levantado à meia-noite, ele viu um raio de luz que descendia do céu sobre Paisy e que servia como um caminho a vários anjos que levavam sua alma ao céu. Na surpresa que ele ficou dessa visão, ele foi até Paisy, que ele empurrou com o pé para ver se ela estava morta e se ela havia entregado sua alma a Deus. E no mesmo tempo ele escutou uma voz milagrosa que lhe disse: sua penitente de uma hora foi mais agradável a Deus que aquela que outros fazem durante muito tempo, porque eles não a fazem com tanto fervor quanto ela. Muitas vezes, irmã Teresa de Jesus me tinha feito notar que a justiça de bom Deus se contentava de bem pouca coisa, quando o amor era o motivo, e que então ele temperava o excesso, a pena temporal devido ao pecado, pois ele não é senão doçura. Eu fiz a experiência, me confiou ela, que depois de uma infidelidade, mesmo pequena, a alma deve passar durante algum tempo por uma certa ficar incomodada, sofrer um incômodo na alma, né? Ou no corpo também, mas sobretudo na alma que ela está falando. E ela me disse então: minha filha, minha filhinha, isto é o preço da nossa falta, o pagamento da nossa falta. E eu suporto pacientemente que a minha pequena falta, que a minha pequena dívida seja pagada. Já paga, né? Mas de lá mas na sua experiência, aquela satisfação se terminava aí. A satisfação reclamada pela justiça. Para aqueles que são humildes e que se abandonam a Deus por amor. Então, ela dizia, uma pessoa que ama a Deus, que quer sempre continuar a amá-lo, essas faltas serão pagadas aqui na terra. Ela não via se abrir para eles, para as pequenas almas que vivem procurando viver de humildade, de abandono com amor, não via se abrir para eles a porta do purgatório, pensando antes que o Pai dos céus, respondendo à sua confiança por uma graça de luz na hora da morte, faria nascer em suas almas
à vista de sua miséria, os sentimentos de contrição perfeita que apagaria toda dívida e, portanto, entrariam, nesse caso aí, entraria no céu sem passar pelo purgatório, porque Deus os fez pagar aqui e eles, sobretudo, os fez que com o amor, né, eles pagassem, como ele dizia, né, as flamas do amor são mais eficazes que as flamas do purgatório.